Meus caros amigos e amigas que acompanham a Canção Nova, acompanham a nossa Escola da Fé toda quinta-feira, é uma alegria. Nós estamos voltando, vamos dizer, ao vivo com a nossa Escola da Fé. Mês de janeiro é um mês que, por causa de todo o movimento de férias aqui na Canção Nova e também outras atividades, então a gente faz uma paradinha, mas a gente reprisa alguns programas mais importantes durante o ano. Estamos de volta para começar um ano novo, programas todos ao vivo, aqui na nossa Escola da Fé. Então, convido a vocês para nós rezarmos, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, este nosso programa de hoje, esta nossa noite. Que tudo seja, Senhor, para a vossa maior glória, para a edificação da igreja, para a salvação das almas. E que Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, nossa Mãe, Mãe da igreja, interceda por nós durante todo este tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui ao vivo, né, participando aqui do nosso programa aqui no Auditório São Paulo. Eu quero dizer os nomes das cidades de vocês. Temos amigos aqui de Passagem Franca, é isso? Maranhão? Sejam bem-vindos. Então, ali o pessoal do Maranhão, Campinas, São Paulo. A gente sai de um estado e vai para outro. Brasília, Distrito Federal. Rio de Janeiro, RJ, Mafra, Santa Catarina, Três Rios, Rio de Janeiro. Indaiatuba, São Paulo. Canas, São Paulo. Contagem, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, Maringá, no Paraná, aí São Paulo, capital. E nós queremos começar este ano. Eu quero anunciar que, já tem colocado nos programas anteriores, eu comecei pelo meu site, uma Escola da Fé online. Né? Tem essa Escola da Fé, que é uma vez por semana aqui na televisão, mas agora pelo site Cleófas eu comecei uma Escola da Fé todos os dias. Ali tem um texto, um vídeo, um programa gravado, um texto para a pessoa ler e também um áudio gravado em MP3 para ouvir. Qual é o assunto? Nós vamos procurar cobrir toda a doutrina, na medida do possível. Começar a falar do magistério da igreja, começar a falar da igreja, começar a falar da Sagrada Escritura, falar da tradição da igreja, da moral católica, falar, enfim, tudo aquilo que é a doutrina católica. Por quê? Porque Deus disse através do profeta Oséias, né? Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de doutrina, por falta de formação. A gente percebe que o povo, você faz um encontro de cura, libertação, vem todo mundo. Mas quando você vai falar de formação, aí vem pouca gente. Tudo é importante. A gente não pode viver só de cura e libertação, que é importante. É importante ter também a formação de todos os aspectos da doutrina. Então, por isso,
Hoje eu tenho o nosso convidado aqui, o Padre Paulo Ricardo, que está passando aqui por São Paulo, então, sempre que ele passa por aqui, eu aproveito para a gente conversar um pouco aqui na Escola da Fé, porque o Padre Paulo faz um trabalho também, tem o site dele, padrepauloricardo.org, certo? E também faz o mesmo tipo de trabalho, formação. É muito importante isso para o nosso povo, não é? Bem, antes de a gente começar aqui uma conversa com o Padre Paulo, eu vou explicar o que a gente vai conversar. Eu quero mostrar aqui esse CD e DVD, né? Nós temos aqui, ao vivo no Aleluia, né? Missionário Shalom, 180 graus, né? E aí você vê muitos produtos da Canção Nova, né? Aqui, por exemplo, é uma coleção de cursos gravados em CD. Eu tenho um curso de História da Igreja, de mais ou menos 100 horas gravado, também um livro, é o primeiro volume, que vai até a Idade Antiga. Terminei agora a Idade Média, e se Deus quiser, vou começar a escrever a Idade Moderna e Contemporânea. Um curso sobre o Catecismo da Igreja, um curso sobre família, um curso bíblico de mais ou menos 100 horas. Essas coisas ajudam a gente a conhecer melhor a igreja, a nossa fé, e ter uma fé assim mais robusta, mais convicta, né? Muito bem, também temos um livro a apresentar, livro Papa Francisco, As Famílias, do Rodrigo Luiz, esse livro aqui, olha, né? O Rodrigo Luiz, né, ele coloca aí os segredos para a conquista de um lar feliz. Papa Francisco tem falado muito de família, então a editora Canção Nova lançou esse livro do Rodrigo Luiz dos Santos, exatamente com as grandes mensagens do Papa Francisco para a família, né? Para que uma família seja feliz. Muito bem, o que nós vamos conversar hoje com o Padre Paulo Ricardo? Padre, boa noite em primeiro lugar. Boa noite, alegria estar aqui. Colocaram aqui o currículo do senhor aqui, mas eu não vou ler o currículo do Padre Paulo todo. O Padre Paulo já vem tantas vezes aqui, graças a Deus. Figurinha carimbada já, né? Pertence ao clero da Arquidiocese de Cuiabá, né? E uma porção de coisa aqui que as pessoas já sabem, né? Eu quero colocar o site do Padre Paulo mais uma vez, www.padrepauloricardo.org. Ali vai conhecer o padre, os vídeos, as aulas, etc, etc. Muito bem. Nós estamos começando mais um ano da Escola da Fé, graças a Deus. Eu acho que é o 17º ano da Escola da Fé. É uma bênção, é uma dádiva de Deus a gente poder estar aqui tanto tempo. Eu procuro fazer o seguinte, cada ano eu escolho um tema e vou desenvolvendo um tema ao longo do ano. Por exemplo, o ano passado nós pegamos os sacramentos. Graças a Deus, vagarosamente fomos detalhando os 7 sacramentos, né? Este ano eu quero pegar o tema da moral católica. Por quê? São os grandes temas que a igreja coloca na catequese. É o credo, os sacramentos, a liturgia, a moral e depois a oração. São os 4 grandes temas de uma boa catequese. Todo o catecismo da igreja tem esse formato, né? É o que a igreja chama de lex credente, aquilo que a gente crê, lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, os sacramentos, conforme a gente crê, o lex vivente, como é que a gente vive aquilo que a gente crê e que a gente celebra, a moral, e depois o lex orandi, como é que a gente reza, conforme a gente crê, conforme celebra, conforme vive, aí você reza. Ok? Então, esse ano, nós vamos percorrer aí a moral católica, se Deus quiser. Eu tenho um livro escrito chamado A Moral Católica, onde praticamente é o conteúdo básico do que nós vamos conversar esse ano. Ok? Mas, hoje eu quero conversar com o Padre Paulo aqui, quero fazer uma espécie de uma aula inaugural da Escola da Fé. Nas faculdades, sempre que começa um ano, tem uma aula inaugural. Convida alguém para dar uma aula inaugural. Então, convidei o Padre Paulo para a gente conversar 2 coisas. Primeiro, a liturgia, porque os sacramentos, o que é a celebração dos sacramentos e dos sacramentais? É a liturgia da igreja. Então, como a gente falou, 2 sacramentos, 2 sacramentais, então, eu vou pedir ao Padre Paulo para dar uma aula para a gente sobre liturgia. Claro que vai ser uma aula rápida, porque é um bloco praticamente, e depois ele vai falar um pouco também da moral católica.
inaugurando todo este ano que a gente vai trabalhar, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês que estiverem aqui, quiserem escrever, passar ali para a Fernanda, pode passar que depois no terceiro bloco o Padre Paulo vai responder. Você de casa também, se quiser, pode mandar sua pergunta ou pelo e-mail. Facebook também, Fernanda? Ok, pode mandar aí pelo Facebook do programa. Deixa eu dizer aqui, facebook.com/Escola da Fé, ok? E o e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Vou repetir, facebook.com/Escola da Fé, ok? Ou então, você pode mandar pelo e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Assuntos de liturgia e de moral, a Fernanda vai anotando ali e vai passando para mim. Padre Paulo, vamos lá. Liturgia. O que é que o senhor tem para nos falar sobre liturgia? O que é a liturgia? Por que a Igreja Católica tem uma liturgia tão forte? Por que os protestantes não têm? Fique à vontade. Veja, a gente precisa primeiro entender realmente o que é que Jesus veio trazer de novidade para entender a liturgia. Porque, veja, de fato, os judeus no Antigo Testamento eles já tinham uma liturgia. É verdade. Não é? Mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Os judeus esperavam o Messias e esperavam que, pronto, acabou. O Messias viria e viria para acabar com as liturgias, para que as pessoas pudessem ver Deus face a face, se encontrar com Deus, não é? Porque viria o reino dos céus. O que acontece é que Jesus veio e as duas coisas que os judeus esperavam, que era a vinda do Messias e o reino definitivo, Jesus mostrou que eles não ia acontecer no mesmo momento, que a coisa seria separada por um tempo, esse tempo que nós chamamos de tempo da igreja. Então Jesus trouxe uma novidade que ninguém esperava, foi uma surpresa para todo mundo, né? Ou seja, Jesus veio, o Messias veio, mas não veio o fim dos tempos. Veio um novo tempo, o tempo da igreja. E neste tempo da igreja, então surgiu uma nova liturgia. Antes, a liturgia era uma ação humana, não é? Que realmente o ser humano prestava a Deus o seu culto. Agora, com Jesus, a liturgia se torna, sim, uma ação humana, mas na verdade ela é muito mais uma ação divina que entra na vida do homem. Por quê? Porque os 7 sacramentos, que foi o tema, não é, de todo o ano passado, 2015, na Escola da Fé, os 7 sacramentos são a forma que Deus inventou de distribuir na nossa vida os méritos da paixão de Cristo. Então, aquilo que Jesus conseguiu para nós na salvação, na graça, não é, da paixão, não é, dali da cruz brotam os 7 sacramentos. Tanto que, quando se abre o lado de Jesus com a lança, brotam de lá os sacramentos, né? A Eucaristia com o sangue, o batismo, a água, e ali, com esse rio de sangue e de água, brotam os sacramentos. Então, é interessante a gente notar isso, que na verdade, não é, a liturgia é uma intervenção, a partir de Cristo, a intervenção de Deus na nossa vida. É, sim, a igreja que presta culto a Deus, mas é também Deus que entra na nossa vida. Então, acontece algo de novo realmente com Jesus Cristo, né? Então, é algo de realmente extraordinário, porque antes, com os judeus, havia sim intervenção de Deus, mas não da forma maravilhosa e extraordinária, né, que nós temos com Jesus. Agora, a Igreja fez um documento muito importante no Concílio Vaticano II, sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, né? E ali, Padre Paulo, a gente vê coisa muito interessante. Se fala, por exemplo, da liturgia como o louvor da Santíssima Trindade, né? Sim. Como que acontece esse louvor na liturgia? Veja, a coisa mais linda que existe, não é? É nós entendermos que Deus, vendo que o homem não era capaz de prestar um culto para Ele, o culto perfeito, um culto agradável como deveria, não é? Porque essa dificuldade, ela surgiu já no Antigo Testamento com os profetas. Os profetas viam que o culto do templo
não era suficiente. Quem tem um coração puro? Então, o profeta Ezequiel prevê um transplante de coração. Colocarei em vós um coração novo. E o coração novo veio, Jesus. Então, Deus se fez homem para que o homem pudesse, com um coração puro, louvar a Deus. Então, a liturgia, na realidade, é a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, que louva a Deus, que presta esse culto a Deus, onde Deus, na verdade, põe as palavras nos nossos lábios e põe a graça no nosso coração para nos tornar capazes de prestar esse culto que nós, com pureza, não somos capazes de prestar. A crise do Antigo Testamento já mostrava isso. E o Novo Testamento vem nos introduzir nesse novo mundo. Bom, padre, já levantou a plaquinha aí do intervalo. A gente tem que parar um instante, mas esperem aí, porque o intervalo é muito rápido. Você vai ver que daqui a pouquinho a gente já volta para continuar essa conversa aqui com o Padre Paulo. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero comunicar que do dia 12 a 14 de fevereiro, já, né? Aí um pouquinho para frente, vamos ter um aprofundamento aqui nesse auditório sobre a igreja, enfocando o quê? A missão da igreja, a identidade da igreja e um pouco de história da igreja. Eu estarei aqui fazendo as palestras desse aprofundamento, só que como é aqui no auditório, o número de lugares é limitado, né, mais ou menos 500 lugares, as pessoas têm que fazer inscrição, porque chegou em 500, aí não pode passar mais, ok? Então será do dia 12 ao dia 14 de fevereiro aqui. Vamos conversar o que é a igreja, por que Cristo instituiu a igreja, qual é a missão da igreja, né? E um pouco da história da igreja, o que aconteceu nesses 20 séculos aí da história da igreja, né? Então, está feita essa comunicação. Eu quero também, rapidamente aqui, mostrar alguns livros que nos ajudam, sobretudo, nesse tempo que nós vamos começar daqui a pouquinho de Quaresma. Bom, eu tenho aqui um livro do Padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica. Esse livro do Padre Paulo exatamente responde muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Quem conhece as pregações do padre sabe. Os 10 mandamentos é a base da moral católica, que nós vamos conversar esse ano também, né? Um livro muito interessante, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião. Esse livro aqui, um médico francês chamado Pierre Barbet, durante 25 anos, ele estudou a Paixão de Cristo, cientificamente, chegou a fazer, inclusive, crucificação de cadáveres, mostrando, por exemplo, como é que foi a crucificação dos pés. Olha aí, você vê aí, né? Aqui como é que foi a colocação dos... Enfim, ele cientificamente estudou a Paixão de Cristo e escreveu esse livro, baseou-se bastante no Santo Sudário. E esse médico, o Padre Paulo, ficou tão impressionado que depois ele não conseguia mais fazer a via sacra. Quando ele fazia a via sacra, ele desmaiava no meio da via sacra, ele não conseguia. A tal ponto ele compreendeu o sofrimento de Cristo, que ele, como médico, parava no meio da via sacra, porque senão ele desmaiava, né? É muito interessante isso. Bom, já mostrei aqui o livro que vai ser o assunto desse nosso ano, a moral católica, e também o que nós estamos conversando hoje para entender e celebrar a liturgia. Bom, estou conversando com o Padre Paulo aqui exatamente sobre esses dois assuntos. A liturgia, que é o que? É a celebração dos sacramentos e dos sacramentais, né? E depois vamos conversar um pouquinho sobre também a moral católica de modo geral. Por quê? Porque durante o ano eu vou desdobrar todo esse assunto. Bom, Padre Paulo, a gente sabe que a liturgia é a celebração do sacramento. Como é que tudo isso nasceu na vida da igreja? Como é que se desenvolveu, assim, em 7 sacramentos, em sacramentais? Dá uma geral nisso para a gente. Então, os sacramentos, nós sabemos, e isso é de fé, foi colocado pelo Concílio de Trento, os sacramentos foram instituídos por Jesus. E a grande diferença entre os sacramentos e os sacramentais é exatamente essa. Os sacramentos foram instituídos por Jesus e eles são uma ação do Cristo. E que, portanto, nós temos ali, naquelas 7 realidades que são os sacramentos, uma ação infalível.
de Deus. Aí depende da minha disposição de fé para receber ou não aquele toque da graça, mas o toque da graça é garantido. Enquanto os sacramentais não têm essa garantia. Ou seja, enquanto, poderíamos dizer assim, usando uma linguagem teológica difícil, mas eu vou usar a linguagem difícil, depois eu explico, né? Os sacramentos, eles são uma garantia de uma obra ex opere operato, enquanto os sacramentais são ex opere operantis. Ou seja, os sacramentos são uma obra realizada pelo Cristo, portanto, é o Cristo que opera aquilo lá. O padre pode estar até, talvez até distraído, ou quem sabe até em pecado, né? Tem uma passagem impressionante do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, capítulo 38, 37, 38, não me lembro do livro da vida, ela diz assim, que viu o padre celebrando missa e 2 demônios pendurados no pescoço do padre. E o padre, ela viu logo que o padre estava em pecado mortal, não é? E aí ela achou que aquilo lá era uma tentação do demônio, mas depois Jesus apareceu para ela e disse, olha, eu fiz você ver isso para que você compreenda, não é, o poder do sacramento, não é? Ou seja, que as palavras da consagração me trazem, não importa como esteja o padre, e que você visse também o que é que eu me disponho a sofrer para estar com você. Fica naquelas companhias terríveis de 2 demônios e um padre em pecado mortal, mas para se dar a nós, né? É claro, isso aí é uma situação, Deus me livre de padres celebrarem missa em pecado mortal, mas para dizer assim, que não depende de nós que celebramos. Que bom se os padres são santos, que bom se os padres celebram em estado de graça, que bom se os padres, né? Mas a garantia de Cristo no sacramento é que Ele está lá agindo. Enquanto nos sacramentais, depende bastante da disposição das pessoas que estão fazendo aquilo. Por exemplo, eu pego água benta. A água benta funciona? Funciona. Mas depende muito, né, da disposição e da fé com que eu recebo também a água benta. Né? Acreditar, né? É. Que há uma ação de Deus ali. Exato. Existem alguns sacramentais, padre, mais importantes na igreja. Bom, sacramentais... Exorcismo é um sacramental. É um sacramental. O exorcismo é um sacramental exatamente porque... As bênçãos, de modo geral. As bênçãos, de um modo geral. Também sinais, como, por exemplo, medalhas, né? A medalha milagrosa de Nossa Senhora, né? Que revelou na Rue du Bac, em Paris, a medalha de São Bento, são sacramentais, né? Também os objetos como a água benta, o sal exorcizado, as velas bentas, também as imagens, né? As imagens dos santos são sacramentais. E assim, todos aqueles objetos e gestos e bênçãos que ajudam a fé, que dispõem o nosso espírito, a nossa alma para participar dos sacramentos, né? Para aquela obra de Cristo que são os 7 sacramentos. Então, digamos assim, que os sacramentais são uma espécie de preâmbulo para os sacramentos, né? O Papa João Paulo II falava muito disso, né? Dos sinais exteriores da fé. Um sino que toca, ele dizia, infelizmente muitos emudeceram. Porque um sino que toca chama para a fé, para a oração, para Deus, para a igreja, né? Uma imagem que o senhor colocou, né? Essas coisas nós precisamos realmente valorizar muito. A igreja sempre valorizou isso. E é interessante a gente notar que desde o concílio Nicéia II, né? Lá de 780, que a igreja disse bem claro, as imagens são boas, são necessárias, devem ser colocadas nas ruas, nas vestes litúrgicas, muito bonito, né? Mas uma outra pergunta, Padre Paulo, toda celebração de um sacramento é um ato litúrgico? Quando o senhor confessa alguém, é liturgia? Sim. Toda celebração de sacramento é um ato litúrgico e também outras realidades são atos litúrgicos, embora não sejam sacramentos, não é? Porque a liturgia é o culto oficial da igreja. Por exemplo, eu rezo o terço, isso não é liturgia. Não é? Isso é um ato de piedade meu, né? Agora, se eu rezo a liturgia das horas,
eu estou rezando liturgia. É uma oração, mas é a oração oficial da igreja. Ali não sou somente eu quem rezo, eu estou rezando em sintonia com toda a igreja, onde a igreja ela vê que é importante que haja essa sintonia dos fiéis. Eu gosto muito eu como padre rezo todos os dias a liturgia das horas, né? São as horas canônicas, 5 horas canônicas que nós temos que celebrar. Eu gosto muito de pensar, meu Deus, essa mesma oração que eu estou fazendo, o Papa está fazendo em Roma, né? Tantos padres lá na China, quem sabe algum padre passando por alguma desolação, né? Algum problema, sendo perseguido, na prisão, etc. É a mesma igreja que reza, né? Sou eu que rezo, e eu me sinto assim, mesmo membro desse grande corpo que reza. Então, a igreja tem a sua liturgia. Então, tem a liturgia das horas, né? As celebrações da palavra, né? que acontecem em muitas comunidades que não têm a celebração da missa, porque, infelizmente, pela falta de sacerdotes, aquela celebração da palavra, ela é liturgia também. Quem é obrigado a rezar a liturgia das horas? A liturgia das horas, não sei se todos entendem, podia até explicar um pouquinho como é que é a liturgia das horas. E quem que na igreja é obrigado, e quem mesmo que não é obrigado e que pode rezar? Sim. A liturgia das horas, ela é uma liturgia aberta para todos os fiéis, né? Todos os fiéis, principalmente depois do Vaticano II. Inclusive, hoje tem até no celular, né? Sim. A Sacrosanctum Concilium, né? Ela convidava todos os fiéis a fazerem, né? A liturgia das horas. Está aqui, ó. Isso aqui eu tenho no meu celular, aqui a liturgia das horas, clica. Vai mostrar para um dos câmeras, né? Aí. É. Você clica e tem aqui a possibilidade de colocar a liturgia. E tem também impressa nos livros, né? Aqui, ó. E tem impressa nos livros, e a liturgia das horas, ela é a oração, basicamente, dos Salmos, que é uma oração que a igreja tem desde o tempo dos apóstolos, não é? Que pegou do Antigo Testamento, mas que os apóstolos rezavam os Salmos. O próprio Jesus, durante toda a sua paixão, a gente vê claramente nas orações citação dos Salmos, não é? Então, é uma oração cristológica. A igreja reza a liturgia das horas e os salmos, colocando aquelas palavras na boca do Cristo. Então, nós sabemos que os salmos são os salmos de Davi, praticamente, né? Mas a igreja coloca aquilo na boca do Cristo, o Cristo que reza. Então, por exemplo, quando Davi diz, sei lá, que os meus inimigos me oprimem ou estão em guerra contra mim, etc., é a batalha de Cristo, né? Pela nossa salvação. Então, a igreja reza isso. Então, todos os fiéis podem rezar. Quem é obrigado a rezar são os sacerdotes, os religiosos, não é? E algumas associações de fiéis e confrarias, ordens terceiras, etc., em parte, não é? Assumem também a obrigação de liturgia das horas, muitas vezes. Então, mas a igreja, de uma forma geral, ela convida. E uma coisa muito bonita que Paulo VI diz na Laudis Canticum, que é a Constituição Apostólica, na qual ele fez o decreto para constituir a reforma da liturgia das horas. Paulo VI diz assim: vindo aqui na terra, não é? O Filho de Deus trouxe aqui para a terra um pouco daquele canto que é cantado no céu, para o louvor e a glória da Trindade. Então, Jesus, que é o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, quando veio aqui, trouxe, não é? Aqui para a terra aquele louvor que na eternidade, não é? Ressoa no céu, o louvor e a glória de Deus. Então, nós podemos saber que ao cantar e ao rezar os salmos, como o Cristo cantava e rezava os salmos, nós estamos participando daquele louvor que o Cristo veio trazer aqui na terra. É muito bonito. Aliás, a Sacrosanto Concílio fala exatamente isso, né? Tem até aqui num dos títulos dele que a liturgia terrestre está unida com a liturgia celeste. Sim. No céu há uma liturgia permanente, né? Sim. Os anjos e os santos louvam a Deus sem cessar. Exato. Né? Como é que o senhor vê isso? Como é que entende? Como é que a liturgia explica esse louvor permanente? Veja, o que acontece é o seguinte: quando a gente celebra a missa, não é? Nós repetimos o sacrifício do Calvário, e o sacrifício do Calvário foi praticamente 4 coisas. Primeiro, adoração. Jesus
Deus que se fez homem, enquanto homem, prestou a Deus o culto de adoração mais perfeito. Segunda coisa, ação de graças, a própria nome Eucaristia é isso, né? Então, no Calvário, Jesus fez o maior sacrifício de ação de graças. Também é impetração, ou seja, pedido, súplica, intercessão. Ali Jesus rezava por nós, ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E, finalmente, reparação. Reparação. Seja, ali Jesus reparava todas as ofensas feitas a Deus. Então, a vida litúrgica da igreja, ela é essas 4 realidades que o Cristo fez no Calvário perfeitamente. Só que essas 4 realidades, somente 2 irão sobreviver lá no céu. Ou seja, a intercessão, ainda hoje os santos intercedem, mas quando acabar o tempo, quando terminar a história da humanidade, não vai precisar mais interceder por ninguém e não vai precisar mais reparar nada, que já vai estar tudo reparado. Mas vão ficar permanentemente, para toda a eternidade, a adoração e a ação de graças. Então, a adoração e a ação de graças são 2 realidades que existem no céu desde que Deus criou os anjos, não é? Que o Filho veio trazer esse canto aqui para a terra, e aqui na terra ele aperfeiçoou isso ao fazer adoração, ação de graças, não é? Súplica e reparação. E aí continua a igreja, lá no céu, os anjos e os santos intercedem por nós também, mas no fim dos tempos ficará somente a adoração e a ação de graças, né? E na verdade foi para isso que Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo para a sua glória, para a sua glória. Mas você vai dizer assim: mas que coisa, para que Deus cria o mundo para a sua glória? Porque a glória de Deus faz bem para nós, né? Deus não precisa ser glorificado, mas nós, ao glorificarmos Deus, estamos nos realizando e realizando a nossa missão fundamental. Então, o lema dos jesuítas, né, o Papa Francisco, o jesuíta, ad maiorem Dei gloriam, né, para a maior glória de Deus, é para isso que existe, né? É para a glória de Deus que a gente está aqui nesse mundo. Outra coisa que a Sacrosanto Concílio fala é que o Cristo, ele é o liturgo, é o Cristo que celebra, né, todos os 7 sacramentos, é isso? Sim. Na pessoa do padre. Explica isso um pouco para a gente. Veja, na realidade, nós temos o Cristo total, o Cristo todo, que é exatamente a realidade de que cada membro da igreja, ao rezar, cada membro da igreja, ao adorar, ação de graças, etc., é o Cristo que reza, de alguma forma. Só que ao fazer isso na liturgia, que é a oração oficial, a pessoa faz isso com outros membros da igreja. Então, aqui já aumenta mais essa realidade, essa sintonia com outros membros da igreja. Mas existe um mistério ainda mais importante e especial, que é o mistério do sacerdócio cristão, o sacerdócio ministerial, onde o padre está unido ao Cristo cabeça, de uma forma especial. Ou seja, nós somos todos membros, pelo batismo, somos todos membros do corpo de Cristo. Só que alguns desses membros do corpo de Cristo são escolhidos para aqui na terra visibilizar o Cristo cabeça, que é invisível, e para agir em nome dele e na pessoa dele. Então, digamos assim, teologicamente falando, vou dizer outro conceito difícil, mas depois eu explico. Teologicamente falando, o mistério do sacerdote ordenado é que ele está unido ao mistério da união hipostática. Deixa eu explicar essa coisa difícil. O que é a união hipostática? É o fato de que uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, tem 2 naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Ora, o padre, ele representa esta pessoa, que é o Filho, que é o sacerdote. Como é que tem um sacerdote? O sacerdote existe porque ele une o céu e a terra. Ou seja, ele é uma ponte, uma cabeça de ponte aqui na terra, uma cabeça de ponte lá no céu. Ele é homem igual a nós, ele é Deus igual ao Pai. Então, por isso está unido. As 2 naturezas estão unidas em uma pessoa. Ele faz a ponte, é o pontífice. O padre representa essa pessoa, esse pontífice. Então, o padre participa misteriosamente
desse mistério maravilhoso da união hipostática, não é? De ser sacerdotes também. Então, quando o padre celebra a missa, ele pronuncia palavras que seria impossível uma pessoa humanamente pronunciar. Mas ele diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Quando o padre ouve confissão, ele também pronuncia palavras que seria impossível uma pessoa humana pronunciar. Eu te absolvo teus pecados. Quem é este eu que está por trás? É o Cristo. É o Cristo. Quem é este eu que está por trás do meu corpo, meu sangue? É o Cristo. Então, ele age in persona Christi. Ele age na pessoa de Cristo. E essa pessoa é a pessoa divina. O mistério da união pessoal, da união hipostática. Né? Você que une o céu e a terra e por isso sacerdote. Então, é muito profundo. Aqui daria para fazer um retiro de 30 dias, só meditando a grandeza disso daqui, e nós não seríamos capazes de exaurir a riqueza do sacerdócio cristão. É uma coisa assim que quanto mais eu reflito, isso é evidente como padre, isso é objeto das minhas meditações, porque a primeira coisa que um padre tem que fazer na vida é ser fiel ao seu próprio mistério, né? Ser fiel àquilo que ele é. E isso é uma coisa que assim, é um abismo que deixa a gente um pouco assim, estonteado, assim, um abismo vertiginoso de ver a grandeza e dizer, meu Deus, como que você foi escolher seres humanos tão frágeis e miseráveis para uma grandeza de uma missão dessas? Só misericórdia de Deus mesmo, só misericórdia. Aliás, nós estamos no ano da misericórdia, né, padre? Tudo isso é a misericórdia de Deus, né? A Canção Nova mandou para os funcionários, nós que trabalhamos aqui, um cartãozinho, o Ecologia, onde escreveram assim, a misericórdia se fez carne e habitou entre nós. Achei tão bonito, né? Uhum. Quer dizer, então, todos esses gestos aqui, tudo é a misericórdia de Deus. A gente pode ligar tudo com a liturgia, não é? Porque exatamente a liturgia é uma grande misericórdia. Porque se nós tivéssemos que, por nossa conta, prestar culto a Deus, nós não daríamos conta. O Cristo vem fazer isso em nós. De tal forma que eu empresto a Jesus as minhas palavras, meus gestos, meu corpo, para que Ele continue aqui na terra a prestar o culto a Deus no céu. De tal forma que todo liturgo pode dizer, vivo, mas não é o Cristo que vive em mim, ou seja, celebro, mas não é o Cristo que celebra em mim. E a gente saber que a gente celebra isso unido a santos, né? Quando eu celebro missa, saber que aquelas palavras que eu pronuncio na consagração foram pronunciadas por homens de uma estatura de gigantes. Leão Magno. A gente se Santo sente Agostinho, São Tomás de Aquino. Unido a esse corpo de Cristo, a gente diz, é a ação do Cristo ao longo da história. Esse é o mistério da igreja. E uma coisa que eu acho maravilhosa, Padre Paulo, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes aqui na Escola da Fé, é que uma vez eu fiz uma conta, matemáticos gostam de conta, né? Os filhos gostam de conta, né? Quantas missas são celebradas por segundo? Sabe quantas que eu cheguei? A seguinte conta. Se nós temos na igreja mais ou menos 410 mil padres, sem contar os ortodoxos, cuja missa também é válida, né? Não é lista para nós, mas é válida, né? Então, realmente seria muito mais do que a conta que eu fiz. Nós pegamos 410 mil padres, supondo que cada padre celebre uma missa por dia, nós temos em 24 horas 410 mil missas. Se a gente dividir pelo número de segundos que tem um dia, ou seja, dividir por 24, depois por 60 e por 60 de novo, porque uma hora tem 60 minutos, vai dar quase 5 missas por segundo. O que equivale a dizer o seguinte, o tempo que eu digo assim, 1.000 é o tempo de 1 segundo. 5 missas foram celebradas no mundo. E agora, olha que coisa bonita, como existe o fuso horário, nós temos continuamente, sem cessar, 5 missas por segundo. Santa Faustina, no diário dela, diz que é isso que segura o braço da justiça de Deus.
Se não fosse isso, ela chama lá de ira de Deus, né? A gente sabe que é a justiça de Deus, né? Já tinha desabado sobre a humanidade. É muito bonito isso, né? E não é só a missa, né? É também a confissão, outros sacramentos. A gente vê a beleza da liturgia, a beleza da nossa fé, né? Ou seja, 5 vezes por segundo, o sacrifício do Cristo é oferecido ao Pai. Para a glória do Pai, para a reparação, para tudo isso que o Padre Paulo falou. Aí a beleza da nossa fé, né, Padre Paulo? A grandeza, a beleza, que nenhuma religião tem, porque nenhuma religião tem o sacramento da ordem, consequentemente não tem um sacerdócio, consequentemente não tem a Eucaristia. A gente tem que agradecer muito a Deus pela nossa fé católica, por nós termos nascido numa família católica, ter sido batizado. É por isso que todo dia, Padre Paulo, quando eu entro na Catedral de Lorena, eu vou lá venerar aquela pia sagrada onde eu fui batizado e agradecer a Deus pelo padre que me batizou, meus pais que me levaram ali, meus padrinhos que me levaram ali. Porque ali está a minha salvação. O único documento que eu tenho pregado lá no meu escritório, o senhor já viu, é a minha certidão de batismo, né? E o título que o Papa Bento me deu de cavaleiro, de São Gregório Magno, porque é da igreja. Então a gente tem que valorizar. Bem, vamos fazer mais um intervalo. Depois do intervalo, o Padre Paulo vai conversar um pouco conosco sobre a moral católica, porque é uma pequena aula inaugural do que nós vamos fazer o ano inteiro. Ok? Fernandinho, se você tiver alguma coisa aí de pergunta, traz aqui para mim. Espera aí que é bem rápido o intervalo. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos, sobretudo, agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, essa nossa humilde oração, filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos já chegando aqui no último bloco da nossa Escola da Fé e eu preciso dar aqui mais um recado. A revista Canção Nova, está aqui, olha. A revista Canção Nova você recebe aí na sua casa, né? E tem artigos muito bons. De modo especial, nesse número aqui da revista Canção Nova, tem um artigo muito interessante da Luzia Santiago, onde a Luzia chamou o artigo de O Encontro com a Dor. Nós sabemos que a Luzia está passando um pedacinho difícil, né, padre? Uma infecção aí de coluna, nervo ciático, uma coisa bem complicada. E a Luzia escreveu um artigo muito bonito, né? O que fazer com a dor quando a dor nos atinge? Oferecer a Deus como reparação, né? Ela falava que reparação não é só a liturgia que repara, porque é um encontro com a dor, né? Eu li essa matéria, achei muito bonita, né? Bem, recebe essa revista quem é sócio contribuinte da Canção Nova, né? E também tem a revista das crianças, né? Aqui, olha, o Kids, né? Canção Nova Kids. Os pais que fizerem uma contribuição para a Canção Nova em nome da criança recebem também. É uma revistinha para criança muito boa, um número por mês, tem historinhas, olha aqui, para a criança ter aí uma formação católica todo mês, né? E o mais importante de tudo isso é o seguinte, o mais importante é que, além de você levar uma boa formação mensal, você ajuda a Canção Nova, que é uma obra de evangelização da Igreja Católica, né? Não tem comerciais, não tem propaganda, vocês estão vendo aí, só as propagandas que são obrigadas por lei, né? Os horários políticos, etc. Aí não tem como fugir, todas as emissoras são obrigadas. E olha, gente, o tamanho dessa obra é gigantesca. Se consome por mês mais ou menos 20 milhões de reais. 20 milhões. De onde é que vem isso? Da providência divina. O que é a providência divina? É a ação de Deus. Só que a providência divina age através das causas segundas. O que é isso? Deus não desce aqui, né, Padre Paulo, com um cheque para o Padre Jonas. Não. Ele tira um pouco do bolso de cada um. Para quê? Para, inclusive,
nós termos mérito também nessa obra. Entende? É assim que Deus age. A providência divina age pelas causas segundas. Não age diretamente. Senão ninguém teria mérito. Então, Deus quer que todos participem. Aquilo que dizia o Papa João Paulo II, quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Aqueles que construírem o reino de Deus, que ajudarem a construir, que arregaçaram as mangas e foram construir o reino de Deus. É bonito, né? Padre Paulo, nós vamos conversar um pouco sobre a moral, mas tem aqui um monte de perguntas. Então eu vou mesclar um pouco agora neste último bloco. Mas vamos começar com uma pergunta que já está aqui. A pessoa pergunta, o que é moral católica? Pronto, já pode dar a partida. Sim. Veja, a questão da moral, né? É a pergunta da Angélica Salles, de Brasília. Sim. Veja, a questão da moral, a gente tem que compreender uma coisa. Que o ser humano, ele é uma tarefa a ser construída. Não é? Ou seja, você tem lá uma vaca no pasto. A vaca não tem moralidade. Por quê? Porque a vaca ela não precisa ser construída. Ela não é um desafio. Ela nasce pronta. Não existe a vaca frustrada. A vaca já nasce vaca. Já o ser humano, não. O ser humano, ele é um desafio. Ou seja, nós precisamos cada vez mais ser aquilo que foi projetado para nós. Então, assim, não tem nenhuma vaca com um drama de... o que eu vou ser quando eu crescer? Não existe. Não tem nenhuma vaca com um drama existencial. Será que eu vou me realizar? Por que é que só os seres humanos dizem, eu quero me realizar? Então, existem coisas que, você fazendo, você se realiza. E você, não fazendo, ou fazendo coisas erradas, você se destrói. Então, existe aquilo que eu faço e me destrói. Aquilo que eu faço e me realiza. Isso é moral. Não é? Isso é moral. E o que é a moral católica? Vamos pôr esse adjetivo. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a esse mundo, o que Ele fez foi o seguinte. Ele aboliu aquelas disposições do Antigo Testamento que eram rituais, que eram judiciais, e ficou somente com uma coisa, a moral natural, que são os 10 mandamentos. Aí, ele acrescentou outra coisa, a moral sacramental. Então, a moral católica é a moral natural, ou seja, a moral de todo mundo, a moral que está escrita na natureza das coisas, que são os 10 mandamentos, né? Mas é também a moral sacramental, porque existe uma série de realidades que a gente tem que realizar, mas que foram introduzidas por Jesus, que não estão na natureza das coisas. Começaram a existir por causa dos sacramentos, por exemplo. Questão de quem é que pode, quem é que não pode receber a comunhão, né? Tantos debates por aí, né? Nesses dias. Ou seja, como é que deve-se agir para, dentro da moral matrimonial, como é que deve ser um sacerdote, Então, existem essas leis morais que são próprias, ligadas aos sacramentos. E a moral dos 10 mandamentos. Essa é a moral de Cristo, né? São esses 2 capítulos. Isso é a moral católica. O catecismo diz assim, que a moral existe para nos levar à santidade. Ou seja, a gente ter um comportamento, ter um modus vivendi, né? Uma maneira de viver que nos leva à santidade. Agora, qual é o eixo dessa moral? Qual é o mais importante nisso? Sim, veja, é aquilo que eu estava dizendo, você completou muito bem, né? A moral, ela nos leva à santidade. Por quê? Porque esse é o projeto, ou seja, eu estou aqui, eu tenho que chegar lá, tenho que me realizar. A realização é a santidade. E em que consiste a santidade? O resumo disso. O resumo são os mandamentos do amor. Nosso Senhor colocou claramente, né, e resumiu toda a lei, no amor a Deus e no amor ao próximo. Ou seja, na verdade é uma coisa só, que é o amor a Deus. Só que o amor a Deus, ele se manifesta no amor ao próximo. Não é? Então, é ali que estão os pecados, ou seja, os pecados graves. O que são os pecados mortais dentro da moral católica? São os pecados
que assim, são um ataque, né, contra o amor a Deus e o amor ao próximo, de alguma forma. Então, ali é pecado mortal. Então, a santidade consiste exatamente no amor. Ou seja, quando se leva esse amor, não é, até mesmo para além daquilo, das possibilidades humanas, porque a graça, ela faz isso. Pela graça nós amamos, mas nós somos também capazes de amar até mesmo acima de nossas próprias forças, que aí nós temos as virtudes heróicas e a santidade no sentido elevado da palavra, né? Eu vi que muita gente chegou depois que o programa começou. Quero saudar todos vocês que chegaram depois que o programa começou, inclusive aqui as pessoas da cidade de Jequié, na Bahia, né? Chegou aí, não foi? Pessoal de Jequié, na Bahia, aí vieram para participar do carnaval aqui na Canção Nova, e também de Jequeri, Minas Gerais, é isso? Sejam bem-vindos aqui à Canção Nova, a nossa Escola da Fé. Padre Paulo, a gente não tem muito tempo, eu vou resumir aqui várias coisas para o senhor fazer um apanhado. Quando o catecismo fala da moral, ele fala assim, que a moral está ligada com a dignidade humana, é um ponto central. A consciência da pessoa, né? E também, ele diz assim, citando uma frase de São Tomás de Aquino, não se pode fazer o bem por um meio mau. Resume isso aí para a gente. Veja, aqui a gente tem que ver o seguinte, toda moral, todo edifício moral, em primeiro lugar, ele tem que ter um foco, um objetivo. Então, o nosso objetivo principal é amar e servir a Deus. Esse é o fim último. Amar e servir a Deus. E é isso que faz com que as coisas sejam morais. Vamos supor que eu me comporto, sigo perfeitamente todas as regras e mandamentos, mas faço isso por vaidade, errou tudo. Se você não tem o foco, a finalidade, então, a primeira coisa, eu tenho que colocar por que eu estou fazendo tudo isso, que é amar e servir a Deus. Agora, e por que eu tenho que amar e servir a Deus? Porque Deus quer me associar a Ele e fazer com que eu participe da sua vida divina. Aqui é a dignidade humana. Ou seja, nós, para chegar até a felicidade de Deus no céu, Jesus derramou o sangue dele por nós. Então, a grande dignidade humana. Então, isso quer dizer o seguinte, que os seres humanos não podem ser meios. Os seres humanos são sempre fins. Isso faz parte da moral personalista, né? O Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, no número 23, ele coloca aquilo que ele chama de princípio e fundamento, que é o que eu estou dizendo até agora. Ou seja, primeiro, o ser humano ele existe para Deus, e todas as outras criaturas existem para o ser humano, que é a finalidade. Então, a finalidade última é Deus. A finalidade próxima do universo é o ser humano. Então, nós temos, aqui, essa regra é muito interessante, Santo Inácio. Você tem que se aproximar e usar as criaturas na medida em que elas aproximam você de Deus. E deve se afastar das criaturas na medida em que elas afastam você de Deus. Então, se eu sei qual é a minha finalidade, eu vim nesse mundo para amar e servir a Deus. Pronto, isso com isso salvar a minha alma. Então, eu já sei que eu sou para Ele, eu não me pertenço. Eu sou para Deus. E as criaturas? Bom, as criaturas são para mim. Mas padre, se você diz que o ser humano é o centro de tudo, se tudo existe para o ser humano, aí o ser humano vai destruir o planeta, destruir a ecologia, destruir os animais, porque tudo somos nós somos dominadores, nós somos dominadores. Não, isso é exatamente o contrário. Quando eu sei que Deus é a minha finalidade, eu vou respeitar a criação que é dele também. Então, eu vou usar a criação de forma sábia, respeitosa, etc., exatamente porque eu sei que eu não posso me afastar de Deus. Mas hoje a gente nota também, né, Padre Paulo, que há uma certa inversão aí, né? A gente percebe que
Às vezes a gente percebe gente valorizando mais o animal do que o ser humano, né? E toda vez que a igreja se pronuncia sobre um determinado problema moral, por exemplo, às vezes não aceita, por exemplo, aborto, inseminação artificial, eutanásia, a igreja fala a dignidade humana tem que ser respeitada, né? Quer dizer, então a moral está vinculada a essa questão da dignidade humana. Sim, mas o grande problema é esse aqui, veja, existe uma ordem nas coisas. E qual é a ordem das coisas? A ordem das coisas é que Deus é Senhor, o ser humano serve a Deus, e então as coisas servem o ser humano. Aí quando a sociedade moderna tira Deus da jogada, e o ser humano é Senhor, aí o ser humano fica sem limite. Aí, vendo que o ser humano ficou sem limite, o que é que, para colocar alguma coisa acima do homem, já que não tem Deus, então vai e se coloca a criação acima do homem. E o homem vira o nada, né? Como alguns teólogos modernos aí que chegam a dizer que o ser humano é o câncer do planeta Terra. Não é que nós temos que eliminar o ser humano, porque o ser humano está acabando com o planeta Terra. Mas, é claro, se você tira Deus, o ser humano fica sem limites. Aí você tem que colocar os ratos, as baleias, o mico-leão dourado, tudo acima do homem, para que o homem tenha limites, porque, afinal das contas, quem é que vai limitar o homem? Não é? Então, por quê? Porque falta Deus. Se você tem Deus como limite, então o ser humano, ele pode ser senhor da criação, não é? Porque ele sabe que ele é senhor da criação, mas ele é servo de Deus. Padre Paulo, uma outra questão muito importante que o catecismo coloca e que eu acho delicada em termos da moral, a questão da consciência. A gente sabe que tem a consciência laxa, relaxada, a consciência escrupulosa, né? Isso tudo influencia, por exemplo, na hora de um ato da pessoa ser pecaminoso ou não. Isso é complicado, né? Veja, o que acontece é o seguinte, primeira coisa que nós temos que compreender, que nós temos uma obrigação de formar a nossa consciência, não é? O cardeal Ratzinger, analisando, por exemplo, o problema dos nazistas, os nazistas que foram levados para o tribunal de Nuremberg, todos eles diziam, não é, claramente, por que é que você matou milhões de pessoas nos campos de concentração? Resposta, porque eu tinha que cumprir o meu dever. Ou seja, eu sou soldado, como soldado eu devo obediência, eu presto obediência, e portanto eu cumpri o meu dever. E o cardeal Ratzinger diz assim, mas é evidente que todo mundo enxerga que esta consciência era uma consciência pervertida. Ou seja, a pessoa não foi formada, deformou a sua própria consciência para aceitar esse tipo de coisa. Portanto, não dá para você chegar e dizer, ele estava fazendo aquilo que a consciência dele mandava. Não funciona pensar isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós temos o dever de formar a nossa consciência à luz da verdade. Agora, uma vez que nós estamos realmente buscando formar a nossa consciência à luz da verdade, com sinceridade, de fato, um pecado só é pecado quando ele é plenamente consciente e plenamente deliberado. Plenamente consciente quer dizer o seguinte, plenamente advertido, eu sei que é pecado. E mesmo assim, deliberado, eu quero pecar. Se não tiver essas duas coisas, não tem pecado, né? Ou seja, eu sabia que era pecado, mesmo que a pessoa não saiba com muita clareza. Às vezes a pessoa não sabe exatamente que aquilo se classifica como pecado mortal, mas ela sabia que ali havia uma malícia, ali havia uma maldade, né? E mesmo assim, deliberadamente ela consentiu, ela quis aquilo ali. Então ali houve um pecado grave, né? Mas se a pessoa não sabia, e não sabia não por culpa própria, não sabia por ingenuidade, por imperícia, porque é uma criança que ainda não tem conhecimento das coisas, né? Então aí não há o pecado. Então o pecado, para que a pessoa seja responsável de um pecado, seja imputado àquela pessoa, é necessário que uma pessoa que esteja formando a sua consciência à luz da verdade,
encontre uma realidade que ela sabe que é pecado e mesmo assim deliberadamente abraça aquilo e diz: eu quero pecar. Ligado a isso, Padre Paulo, a gente está no ano da misericórdia, mas Deus é justiça também, não é? Isso também tem a ver com a moral. Até o padre lá de Niterói, padre Demétrio, acabou de escrever um livro, Misericórdia e Justiça. Como é que o senhor vê essas duas coisas? Como explicar isso para o povo? Veja. Quando a Bíblia fala lá a ira de Deus, a gente sabe que Deus não fica irado, Deus é amor, mas Deus é justo, né? Sim. Veja, na realidade, nós poderíamos entender que tudo isso é misericórdia. Existem várias formas de Deus ser misericordioso. Ele manifesta sua misericórdia quando é paciente. Mas ele manifesta sua misericórdia também quando castiga. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: qual é o pai que, vendo que o filho vai se jogar no precipício, não faz alguma coisa para detê-lo? Né? Vamos supor, imagina o filho sonâmbulo. Ele vai se jogar no precipício. Aí o pai tenta chamar com delicadeza: meu filho, acorda. Acorda, meu filho. Meu filho, acorda. E o menino não acorda. Aí o pai, no último ato de misericórdia, dá uns tapas na cara do menino. E ele acorda. E salva a vida do menino. Ora, se Deus está vendo a humanidade se precipitar no abismo do inferno, o inferno existe. O que é melhor? Você permitir um sofrimento aqui na terra para a pessoa parar, pensar, voltar atrás, se converter e então se salvar? Ou você deixar a pessoa em berço esplêndido, feliz da vida e ir direto para o inferno? Então existe uma misericórdia divina que se manifesta também no castigo. Por quê? Porque Deus tenta atrair a humanidade com os vínculos de amor. Não é? É aquilo que Nossa Senhora fala nas suas aparições. Isso aqui não precisa nenhuma aparição específica, né? Fátima, La Salete, em todas as aparições, Akita, todas as aparições, Nossa Senhora diz o quê? Eu, né, peço a vocês, façam penitência, mudem de vida, se convertam. É agora o tempo da misericórdia e da paciência divina. Virá o castigo. O castigo é sempre condicional. O castigo é sempre: se vocês não mudarem, vai vir castigo. Como última tentativa de Deus de salvar a humanidade. Né? Por quê? Porque Deus está preocupadíssimo com a nossa salvação eterna. Não com só com o nosso bem-estar aqui nessa terra. Né? Se ele vir que a humanidade enlouquecida está se jogando como um rebanho furioso, como aquela manada de porcos, né? se jogando como um rebanho furioso no abismo, Deus vai fazer alguma coisa para deter, com uma última tentativa amorosa. Então, na verdade, a misericórdia de Deus é uma árvore que tem vários galhos. Um galho é a paciência, outro galho é o amor, o carinho, a graça, o milagre. Outro galho é também a ira e o castigo. Mas tudo isso é a expressão da misericórdia divina. Bom, Padre Paulo, aqui chegaram muitas perguntas, mas como nós estávamos tratando primeiro da liturgia, chegaram mais sobre a liturgia, né? Então aqui a Ana Beatriz pergunta assim: eu vou colocar para atender algumas perguntas, pelo menos, né? Não vou poder atender todas por causa do nosso tempo. A Ana Beatriz pergunta assim: por que os sacramentais, como a estola, tem que ser usado na hora dos sacramentos, como na confissão, por exemplo? O uso da estola, quando é obrigado, quando não é obrigado a usar no sacramento. Não, veja, o que acontece é o seguinte... O que significa a estola? Seria interessante você explicar isso, porque o que ela representa. Veja, existe os paramentos litúrgicos como um todo, não é? Eles são sacramentais, importantes, como eu disse. A diferença é que os sacramentos foram instituídos por Jesus, os sacramentais foram instituídos pela própria Igreja. E os sacramentais, eles estão a serviço dos sacramentos, porque eles dispõem para a celebração frutuosa dos sacramentos. Então, por exemplo, quando eu atendo a confissão e eu coloco a estola, ora, aquilo tem um efeito espiritual
muito claro. Ou seja, eu estou dizendo para aquela pessoa e para mim mesmo que aquela ação que nós estamos ali cumprindo não é ação qualquer, não é? Eu estou realizando uma ação litúrgica. Não é? Eu poderia atender sem estola? Poderia, caso de necessidade, etc, etc. Mas a igreja, como mãe e mestra, indica, olha, use. E o que é que significa a estola? Bom, existem vários significados místicos da estola, não é? Com relação ao padre, não é? Primeiro significado místico é que a unção da cabeça, que é o Cristo, desce para os membros, como aquele salmo, né? Com o óleo descendo pela barba, a barba de Arão até chegar à orla das suas vestes. Então, a unção da cabeça, que é o Cristo, a estola parte daqui, da cabeça, e vai descendo. A unção da cabeça desce para os membros. O segundo significado da estola é que ela é o jugo suave, né? Porque é o Cristo, né? Que realmente dá ali aquela missão para o padre, né? Terceiro significado da estola, até mesmo na oração que se reza para impor a estola no sacerdote, né? A estola da imortalidade. E assim, existem significados simbólicos, místicos, mas assim, são mais reflexões do que... Padre Paulo, outra pergunta aqui é sobre a questão do latim na liturgia. Até que ponto é importante, até que ponto não é importante? Então, veja, o latim, a própria Sacrosanctum Concilium, não é? Ela dispôs que se pudesse fazer parte da liturgia em vernáculo, ou seja, na língua comum, português, italiano, a língua do local, mas que se conservasse também o latim como língua da igreja, como língua internacional, porque também é importante a gente se dar conta, não é, que a liturgia, ela também atravessa os séculos. Então, a igreja deve conservar essa língua sagrada, não é? E é muito oportuno. O Papa Bento XVI fez, inclusive, um documento incentivando que as pessoas voltassem a estudar o latim para não jogarmos fora todo esse patrimônio espiritual da igreja. Beleza. Padre Paulo, infelizmente chegamos ao final do programa. Ficou muita coisa aqui a responder. Eu peço desculpa às pessoas que mandaram as perguntas, porque senão o Padre Paulo não falaria nada também da questão da moral. Mas olha, eu quero explicar que esse ano inteiro nós vamos daqui, se Deus quiser, e eu peço a vocês que rezem para que Deus nos dê luzes e nos dê saúde, sabedoria, para a gente trabalhar aqui esse ano inteiro com esse tema, a moral católica. É muito importante, é toda a terceira parte do catecismo da Igreja Católica. De vez em quando eu quero trazer uma pessoa aqui para ajudar essa reflexão. Né? Não é fácil, a moral católica é uma parte difícil da teologia, não é, padre? Uhum. Mas a gente, pelo menos o essencial, o mais importante, a gente tem aqui no Catecismo da Igreja. Bom, muito obrigado a vocês que vieram. Eu desejo que tenham aqui um bom final de semana aqui na Canção Nova, um bom tempo de carnaval aqui na Canção Nova, né? Eu estarei em Lavrinhas também, estarei em outros lugares pregando também aqui, né? E que aproveitem bastante. Também o pessoal de casa que está nos acompanhando, né? Agradeço muito a atenção, o acompanhamento até agora. E, Padre Paulo, muito obrigado mais uma vez por tua presença e volte sempre que estiver aqui. Grande alegria. Ok? Muito obrigado. Eu vou pedir ao Padre Paulo para encerrar então o programa, deixando a nós a bênção, que é um sacramental. Aí, como ele já disse, depende da fé da gente, né? Depende da disposição do coração. Então, coloca aí a sua intenção diante de Deus, né? Para receber essa bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Um bom tempo de carnaval aqui na Canção Nova. Ou você que está aí na sua casa também. Muito juízo, né? Muita alegria, mas juízo, né? Com Deus, sem fazer coisas erradas. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.